Etim e El observavam o universo do outro Deus de muito longe, tão longe que eles conseguiam tapá-lo com a mão, mas ainda assim, lá estava aquela esfera cristalina brilhando no meio da escuridão total do nada absoluto. Eles levaram seu irmão, disse Etim com uma intenção terrível na mente. Contra a sua vontade? Ele lutou e eu tentei ajudá-lo, mas não foi possível. Temos que ajudá-lo, pai! El flutuou para a frente de Etim, os olhos trêmulos. Eu sei disso, mas eu não posso entrar nesse universo. Lembrando-se de Ra passando para dentro dele tranquilamente, ele mencionou. Mas talvez você possa e com você eu também talvez possa. Então vamos, pai. Eu quero saber quem são aqueles que levaram meu irmão à força, pois irei confrontá-los, disse a entidade com os punhos fechados, sentindo algo no peito. El estava com raiva, pois o cenário que imaginou na sua mente foi triste. Seu irmão tentando lutar contra seres que o levaram para dentro do tal universo. Seu pai Etim tentando ajudá-lo, mas de alguma forma sendo impedido disso. Como eles te impediram de ajudar Ra, pai? Perguntou El. Com luta, filho, com luta. O que é luta? A inocência de El não conhecia nada. Pensando naquilo, Etim lembrou-se quando aprendeu a lutar. Foi durante segundos que passou lutando contra o primeiro anjo que se deparou após ser criado e enviado à terra. Aprendeu muito com aquele anjo, pois lutaram aquela vez e outras vezes depois, quando ele próprio estava muito mais poderoso. Etim poderia vencê-lo, mas criou um laço com ele que preferiu não fazer isso na época, deixando-o vivo. Ele o considerava um inimigo que tinha muito valor como guerreiro e inevitavelmente criou um sentimento por ele. Esse anjo se chamava Aziel e provavelmente já não existia mais. Pensando nisso, ele respondeu a El: Você aprenderá lutando. Eu quero aprender. O que precisamos fazer para entrarmos nesse universo? Eu não sei, mas conto com o seu corpo para isso. Os dois rumaram para o universo e voaram por muito tempo para se aproximarem dele novamente, ao ponto de olharem para os dois lados e verem apenas o universo como uma grande parede cristalina. Daquele ponto de vista, eles podiam ver 3 buracos negros e escolheram um deles, seguindo para a sua direção e começando a entrar em sua órbita. Naquele momento, Etim segurou o pulso de El, que o olhou. A partir desse ponto, nós teremos que ir juntos, como se eu fosse a sua sombra, disse Etim. Você segue e eu sigo atrás de você. Acredito que quando passar pela força que me segura, uma fresta deve se abrir para eu passar junto com você. Devemos estar juntos, colados neste momento. El concordou com a cabeça e então o pai abraçou o filho e juntos seguiram para dentro do buraco. Os corpos iam voando para dentro daquele ralo colossal e os jogariam para dentro daquele universo. El olhou para trás, vendo que enquanto seguia para frente, um negrume os ia tomando. Etim sentia ansiedade, pois via uma brecha naquele plano. E se quando o El passasse, ainda assim ele fosse segurado, ele seria arrancado à força de El. E se isso não desse certo, ele não sabia o que faria. Sabia que queria estar dentro do universo que há um tempo foi expulso por seu Deus. Você iria confrontá-lo novamente? Com certeza, afinal, agora ele tinha El e Ra, que eram forças quase tão poderosas quanto ele. Ambos só ainda não sabiam disso. O Deus do outro universo começou a sentir a força que o punha para fora daquele universo.
mas estava diferente, pois ele estava furando o tecido com a ajuda do corpo de El, que aparentemente não sentia nada daquela força que estava em volta deles, como um turbilhão a milhões de quilômetros por hora. Era como se estivessem sob o mar da terra a uma correnteza colossal e ambos estivessem dentro de um submarino que ia furando essa correnteza sem colidir com sua força, como uma agulha quente num papelão. Etim pensou que jamais conseguiria atravessar toda aquela matéria que era feita especificamente para deixá-lo para fora. O puxão já não era mais sentido por ele, pois toda a força havia ficado para trás e agora o que eles enxergavam era um ponto redondo brilhando muito forte à frente e era para lá que estavam indo. Ambos olharam para trás e vislumbraram a união do negrume e do espaço escuro, porém, dentro daquele universo, unindo-se à escuridão que ficava fora de qualquer coisa existente. Isso criava um anel colossal quase translúcido que ia se afastando na medida que iam se aproximando do ponto brilhante adiante. Aproximando-se mais daquela abertura, os dois começaram a vislumbrar alguns lençóis de gases coloridos, indo para o lado oposto a eles. Esses gases vinham direto daquela abertura, como se estivessem entrando por ela e saindo do outro lado, aonde aquele ralo daria na escuridão. Em um momento, ambos começaram a sentir uma pressão. Era a pressão de um buraco negro do universo que estava sugando tudo ao seu redor lá dentro e despejando exatamente onde eles estavam agora. Cada metro que percorriam, aquela maré de luzes e gases ficava mais forte. É dessa força que falou, pai? Não, essa é outra força. O Deus conhecia aquela força, pois já a tinha experimentado uma vez. Era a força de um buraco negro, sugando toda a matéria ao redor, e eles estavam dentro do buraco negro, mas tudo estava um pouco diferente, um pouco mais fraco. Aquilo não tinha a força que colocou Etim para fora daquele universo na outra vez. Ou seria ele que estava mais forte? O Deus então fechou sua face e inclinou a cabeça, explodindo na direção da passagem para dentro do universo em uma velocidade incrível. Ao ver aquilo, El também disparou, sentindo também aquela pressão que o empurrava para fora, mas não era mais forte que ele. Era uma parede densa, mas que eles juntos a estavam conseguindo empurrar. Quando tudo começou a tremer muito forte e balançar, as duas entidades não se deram por vencidos. Subitamente eles foram surgindo do negrume daquele buraco negro e despontando no universo de Adonai. Naquele momento já experimentavam a força da atração de um buraco negro, pois estavam exatamente no horizonte de eventos, onde tudo se desfragmentava e virava gás, mas faziam uma força inimaginável enquanto tudo tremia ao redor deles. Sentiam que aquela força estava agarrada em suas peles, puxando-os com a força de 1 bilhão de braços. As duas entidades então apertaram seus poderes e começaram a utilizar mais deles, conseguindo vencer aquela força que os atraía para o buraco negro novamente, jogando-os para fora do universo, que naquele momento já poderiam se considerar dentro dele. Eles finalmente o venceram, sendo mais fortes que a atração daquele monstro cósmico. Foram deixando aquela tempestade colossal de luzes sendo devorada pelo buraco negro. Quanto mais se afastavam dele, mais o formato de uma esfera absolutamente escura ele ganhava, rodeado por uma camada densa de gases acesos a uma temperatura inimaginável. Aquilo tudo formava o desenho de um anel dourado que rodava na velocidade da luz, sendo totalmente consumido pelo buraco negro do centro. A força de atração já era pequena depois de 1 ou 2 milhões de quilômetros, e quando eles já não a sentiam mais, pararam e foram flutuando devagar, enquanto El vislumbrava aquela imensidão de cores, pontos brilhantes e corpos viajantes daquele universo.
E Tim o observava, vendo que ele estava impressionado com aquilo tudo. Foi quando decidiu tirá-lo daquele transe. Vamos! Não temos tempo para observarmos universos alheios. Vamos buscar Ra e sair daqui.